Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, iniciando a primeira gravação de 2026. O Conexão Saúde é um podcast que a gente fala sobre saúde e qualidade de vida, apresentado por mim, Marina Leão, e por mim, Diogo Scalon, realizado pela Mobilitar Saúde. E hoje, para começar 2026, a gente resolveu trazer um convidado muito especial, que está presente, inclusive, bastante na minha rotina, há uns 5, 6 meses aí, que é o Juliano. O Juliano é profissional de educação física. E, cara, quando eu li ali 25 Ironmans, quantos dá pra fazer por ano entre 25, assim? Porque faz 2 por ano, 10, 12 anos de... Meu recorde foi 8 no ano, vamos ver como é 8 no ano. Vamos ver como é que vai ser esse. A gente fazendo já tá bom, né? 8 no ano. E o Juliano é triatleta, né? Como a gente já falou, possui uma pós-graduação em Psicologia do Esporte, em Gestão e Administração, Treinamento Desportivo e Triatlon. É fundador da Iron Legion, é assim que fala? Iron Legion. Legion, viu? Que é assessoria de corrida, de triatlon, né, de ciclismo, inclusive é a que eu faço parte. Sócio-diretor do Correria, que é uma comunidade de corrida aqui de Novo Hamburgo, com mais de 1.000 corredores ativos. E nós aqui da Mobilitar somos parceiros do Correria também. Foi professor de pós-graduação e da graduação também, né, Ju? Então, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Eu acho que a gente tem cada vez mais se visto, né, e mais contato nos últimos meses aí, para falar de um tema que eu acho que tá dando, já é muito bem acontecendo a corrida, mas tem dado um boom muito grande nos últimos meses, né? Não é mais moda, né? Pois é, né? Cada vez mais está aprofundando como um estilo de vida, né? E eu quero começar agradecendo a vocês também pelo convite. Eu gosto muito de estar próximo de vocês. Sou um admirador do trabalho, do cuidado que vocês têm na carreira, com os pacientes. Então eu estou muito contente em participar aqui com vocês. Bom, e fala um pouquinho do que a gente vai falar aí hoje para o pessoal de casa já saber o que vai rolar aqui nesse podcast hoje. Hoje nós vamos falar de como que iniciar a corrida. Nós iniciamos a corrida, né? E quem está correndo, qual é a progressão que vai fazer, lesões, né? Riscos de lesões que é inerente ao esporte, né? E alguns mitos. Vamos tentar desmistificar muitas coisas. Eu acho que os mitos é o que mais tem. A gente que trabalha com isso, né, e escuta muito das pessoas, inclusive tem alguns aqui que a gente vai falar ao longo aqui do podcast, mas é assim, como é que eu começo na corrida, né? Preciso ter que tênis eu compro para começar a correr? Como é que eu faço? Ou eu preciso emagrecer primeiro para depois começar a correr? Ou eu já posso correr, vou se machucar? Mas assim, veio até uma pergunta na caixinha que era assim, nunca corri e quero começar. O que eu preciso saber para começar na corrida aí, Juliano? Bom, acho que o fundamental acerca de começar a correr é entender essa dicotomia que existe dentro da corrida. Porque apesar de ser um movimento plenamente natural, que está instaurado nos nossos processos biológicos desde muito cedo, a corrida também é uma sucessão de saltos unipodais que, em função da aceleração e da força gravitacional, exerce um alto impacto para o nosso conjunto músculo-esquelético, né? Então, a corrida é muito simples, muito fácil, é um movimento natural, mas ela gera uma sobrecarga muito grande. Então, qual é o cuidado necessário, né? O ponto-chave para a gente começar legal na corrida é pensar em como lidar com essa alta sobrecarga, né? E a melhor maneira de fazer isso é de forma gradativa, né? Quando a gente vai comer uma grande pizza, a gente não coloca tudo aquilo para dentro da gente, né? A gente vai fatia por fatia. Então, estabelecer essa transição na qual a gente vai gentilmente educando o nosso corpo a produzir energia, educando a utilizar a nossa musculatura para fazer uma contenção, uma absorção adequada desse impacto, é a melhor estratégia. E de forma bem prática, um grande recurso que é muito importante e relevante, inclusive para atletas profissionais, é intercalar a caminhada com a corrida. Essa é uma excelente forma de começar. Tu vê que até para profissionais, exatamente, né? Não quer dizer que o profissional só sempre corre também, né? E tu falando ali, eu lembrei de uma fala, inclusive, da Raquel, tu conhece também, né, a fisioterapeuta, que ela falou assim, às vezes as pessoas são orientadas a fazer natação, né? Só que a gente, ser humano, não é naturalmente
nadador. Nós não somos uma espécie nadadora, nós somos uma espécie corredora. Pega uma criança de 2 anos de idade quando está aprendendo a caminhar e larga ela sai correndo naturalmente. Ninguém precisa aprender a correr. A nadar a gente precisa aprender. Então, às vezes as pessoas têm um receio de correr, mas é propriamente instintivo do ser humano correr, né? Mas a progressão ali é o que o pessoal no dia a dia mais pergunta pra gente, eu acho que mais tem receio e onde mais erra, eu acho. O que tu acha? Quando assim, começar a correr e começa a correr errado e aí a culpa é da corrida. Na verdade, assim, quando é instinto, né, correr, instinto caminhar, na verdade é aprendizado também, porque uma criança, ela vai aprendendo a caminhar e depois que pega, ela já se torna uma coisa assim, uma brincadeira, né? Eu dou aquele exemplo, né, em aula, quando eu falo sobre marcha, a criança, quando vai engatinhar, ela não vê nenhum adulto engatinhando, e aí existe aquelas variações. Às vezes tem crianças que engatinham de bumbum, né, ou vão de ré, né, ou vai com uma perna só. Mas a caminhada, né, já vê outros adultos caminhando, e aí quando começa a aprender, acaba fazendo isso, né. E aí, então, acho que esse aprendizado da corrida também vai acontecendo, né? E, claro, aprender a nadar é uma coisa bem diferente, que tu precisa ter uma aula, né? Claro, muito mais orientação. Muito mais orientação. E não é tão natural. Tem gente, e tem o risco, né? Que daqui a pouco, claro que é importante, eu acho que se desenvolve também outras valências de habilidades, né? Então... E outra ali, quando vai começar, todo mundo que tênis eu compro para começar a correr, né? Porque a gente sabe que tem um zilhão de marcas, de influências de tênis ali, e às vezes o pessoal até compra e o tênis dá errado. Esses dias eu vi alguém querendo vender um tênis que comprou e não se adaptou. E tu tem alguma dica, assim, ou que tu como treinador, orientador, fala até para quem começa a correr? Ju, preciso comprar um tênis para começar a correr. Que tênis que eu compro? Ótimo. E eu acho que a resposta para essa pergunta, ela se conecta muito a outra situação de colocar a natação como uma alternativa, né, que são essas crenças que a gente vai espalhando como um telefone sem fio. E acho que se a gente fosse falar assim, para tirar alguma coisa da corrida, é quebrar isso, né, essas informações que elas vão se perpetuando e a gente não para, poxa, mas da onde veio isso? Né? A gente não coloca o senso crítico, poxa, mas será que faz sentido? Eu vou voltar ali pra segue pizza, a boiada só assim, né? Fulano falou. Justamente, eu quero muito comer uma pizza. Então começa com uma salada. Poxa, mas isso não vai me satisfazer, né? E jogar a aprendizagem para uma atividade que demanda um alto rigor técnico, tem uma aprendizagem longa, que é em suspensão, suspenso em meio líquido, né? É muito contraproducente. Então acho que a primeira coisa é a gente ter um filtro e selecionar, poxa, qual vai ser a minha fonte de informações para eu praticar esse esporte. E neste sentido, quando a gente vai falar sobre tênis e sobre treinamento também, a gente tem uma referência muito bacana, que é a do American College, né? O American College of Sports and Medicine, né? O Colégio Americano de Medicina do Esporte. Os caras estão aí fazendo um trabalho de revisão, um trabalho de catalogar a produção científica, qualificar e ranquear ela, né, por graus de evidência. E então a gente passa a ter um grau de confiabilidade maior. E o American College, ele tem um conjunto muito amplo de estudos acerca do tênis, e a variável que eles encontraram, avaliando mais de 200 mil corredores, agregando estudos, né, é que a variável que vai determinar se a pessoa vai ter uma marcha legal, satisfatória, se ela vai conseguir fazer aquilo numa janela crônica, né, se ela vai conseguir correr muitos anos, né, qual é o tipo de tênis que permite isso, né? É o tênis que fica confortável no pé. Então, por isso que é muito perigoso a gente ouvir um influencer que ganhou um tênis de R$1.000, ele vai abrir aquela caixa ali, vem até um roteiro, o Olímpicos já me mandou tênis. Ele não vai falar então, mal. Tem um roteiro ali que eu explico as qualidades dos tênis. Poxa, então eu tô recebendo aquele produto e eu tô... Eu não tô dando a minha opinião, eu tô lendo aquele roteiro ali e alguém vai receber aquilo como uma verdade, aquele tênis é bom, ela vai colocar no pé, muitas vezes não vai proporcionar um conforto adequado e ela vai ficar naquele grupo de risco, que ela vai buscar validar aquilo, poxa, mas
fulano me indicou, o fulano me indicou, o fulano tem 1 milhão de seguidores, então o problema é eu que não usei ainda o suficiente, né? Então ela vai insistindo. Não amaciou o tênis. Exatamente. Vai insistindo, vai ficando desconfortável aquilo, e daqui a pouco ela muda os padrões de marcha, ela aumenta a intensidade, aumenta o volume e se machuca, né? E por último, ainda a gente falou da Raquel, né? Eu escutei isso pela primeira vez quando eu estive lá na clínica dela em 2014, e ela falava muito no início do atendimento dela já, né? Muita gente vem aqui para falar sobre tênis e pisada, mas eu gosto sempre de começar o meu atendimento falando que o tênis é um mero intermediário entre o solo e todo o trabalho músculo-esquelético que ocorre acima, né? Então é muito importante pensar sobre isso. O tênis é o grande diferencial da corrida dela, quando na verdade é ela mesma, o próprio corpo é o diferencial. Não é um tênis melhor que vai te fazer correr bem, melhor. Exatamente. Enfim, ou evitar uma lesão também, né? Justamente. Bom, então, como iniciar é experimentando, fazendo uma caminhada, intercalando caminhadas e corridas, né? Tênis confortável. Tênis confortável, né? Daqui a pouco... Ou o famoso tênis com placa de carbono, né? Que a galera acha que, né, vou comprar um tênis com placa, não sabe nem, e aí se ferra no tênis com placa. Justamente. Eu não sei nem para qual nível de corredor que um tênis com placa de carbono é indicado, assim. Bom, a indicação dele Porque sempre vai surge estar... né? Tênis com placa de carbono serve para quem? Justamente, é até feio dizer que não tá usando em certos ambientes de corrida, né? Devido... É tido como um corredor meio... Exatamente. Tá? Não gastou, esse aí não vai correr, né? Entretanto, cabe dizer que a gente tem pouca produção acadêmica isenta de conflito de interesses ainda acerca dos tênis de placa. Eventualmente surge um ou outro que testaram 6 corredores, 10 corredores, 12 corredores. Ou seja, muito pequenos, não né? há uma relevância estatística, né? Mas o que se tem até aqui, mesmo em estudos que foram patrocinados por grandes marcas, é que os tênis, eles proporcionam uma melhora de cerca... Os super tênis, né? Proporcionam uma melhora de cerca de 1 a 2% em velocidades acima de 16 por hora, que dentro do universo da corrida é 13,45 de pace. Nossa, então, é uma gama muito pequena da população que corre nesse nível aí, se né? você não consegue ficar pronto numa corrida de 5 quilômetros, ficar pronto, né? Já lá com a medalha, com a banana, com a aguinha tomada em 20 minutos, não há razão plausível para você investir tudo isso em um tênis que muitas vezes vai ficar desconfortável, que vai te colocar num grupo suscetível a mudar os padrões da tua marcha. Aumentar um risco de lesão. Vai gerar uma sobrecarga também, né? Porque ele proporciona uma alavanca muito forte, né? E não é todo mundo que está preparado para uma sobrecarga aguda, né? Num dia eu corro com um tênis macio, suave, no outro, um tênis de muita rigidez. Para 1 a 2% de melhora numa velocidade que eu nunca consegui correr, né? Ou seja, tênis de placa aquela, não é se botar numa esteira, eu acho que a esteira vai a 16 ali. Justamente. Cai. Né? Exatamente. Nunca ficou a 16 por hora. E é uma situação muito complicada acerca disso, porque tem muita gente recebendo investimento, um aporte financeiro, fazendo a sua carreira, indicando isso, né, como uma salvação, como uma estratégia de melhora, e isso acaba isentando muitas pessoas, porque para muita gente o recurso é limitado. Sim. Né? A pessoa não tem um treinador, a pessoa não tem nutricionista, mas ela tem um super tênis. Então isso, às vezes ela tá com um sobrepeso, que melhoraria muito o tempo de corrida dela, ela corre em altíssima intensidade, sempre vai fazer com que ela tenha uma vida útil motor, assim. curta, não consiga assimilar o impacto. Então é muito complexo porque tem recursos que são mais baratos e muito mais assertivos do que Pega esse investimento do tênis e investe num bom treinador, num nutricionista, num fisioterapeuta, que vai ter muito mais resultado, no caso. Com toda certeza, né? Mas um dos grandes benefícios da corrida é justamente essa democratização, né, pelo baixo custo. Exato. E aí, então, começar a pensar só em questão do tênis ou de acessórios, relógio, enfim, né? Então, sai um pouco da democratização para todo mundo, né? Porque daí,
quando é que eu comecei a ouvir sobre corrida, né? Eu tenho um primo que ele viaja muito a trabalho. E ele é, assim, um corredor, assim, sempre correu. Ele dizia assim, eu viajo o mundo todo, né? Eu só preciso levar meu tênis. Só isso que eu preciso levar. E aí eu tô fazendo meu exercício onde eu quero que eu esteja, né? Então, essa democratização é importante, né, também, né? Extremamente importante, e cabe dizer que quando a gente está conversando aqui, e eu vivo isso quase que em duas caras, né? Porque numa cara a gente tem a correria, que funciona de forma 100% gratuita, e do outro lado tem o Iron Legion, na qual as pessoas investem bastante para ter uma experiência personalizada, uma experiência que remeta à sua performance individual no mais amplo sentido, né? Ontem eu era A, hoje sou B, eu quero superar os meus limites, né? E, então, dentro desses diálogos aqui, a gente vê que com certeza é plenamente possível eu ter uma experiência de alta performance, e alta performance sempre vai agregar um alto investimento, porque não serve qualquer comportamento, não serve qualquer material, não serve qualquer treino, não serve qualquer fisioterapeuta, qualquer nutricionista, qualquer exame médico para eu viver aqui em alta performance. Mas a vida não é só alta performance, né? Então, se eu quero viver uma vida tranquila na corrida e progredir num ritmo fluido e natural, que é o que a gente propõe aqui, uma corrida leve, realmente não precisa de relógio, não precisa de tecido tecnológico em camiseta, em bermuda, é qualquer tênis confortável, qualquer roupa confortável e qualquer estratégia confortável, caminho mais num dia que eu estou indisposto, que eu estou cansado, no outro eu corro um pouquinho mais. Então isso é o bacana da corrida, e normalmente quando não tá bacana a corrida, a gente tá misturando isso indevidamente, né? Porque aquela pessoa quer muita performance, mas ela não quer investir nada. Ou uma pessoa, né, ela quer investir muito, mas ela não quer cobrança Enfim, quando a gente mistura isso, performance com flexibilidade, baixa cobrança, baixa pressão, começa a dar problema. Expectativas frustram, o corpo entra em sobrecarga, né? Então é preciso entender bem quem eu sou e o que eu quero, porque com certeza dá para ter uma experiência tranquila, barata, democrática e super saudável na corrida, desde que eu deixe esses comportamentos da performance fora do jogo. Faz super sentido. O perfil do corredor, né, do atleta. E uma coisa que eu escuto bastante, assim, é o negócio do emagrecimento. Trouxe ali, e a gente tem várias figuras no Instagram, porque eu acho que a corrida é uma dos exercícios aeróbicos hoje que mais traz resultado para emagrecimento, assim, de um público que não precisa investir em grandes, né, coisas assim. Mas é aquela coisa assim, eu tô com sobrepeso, obesidade, eu corro risco, porque se a corrida são sucessíveis impactos, e aqui não é que o impacto seja uma coisa ruim, né? É que gera um impacto, mas não quer dizer que ele vai ser um malefício. Mas se eu sou obeso, eu tenho sobrepeso, eu vou gerar mais impacto. Qual que é o meu risco para me lesionar? Eu preciso emagrecer primeiro para começar a correr? Ou o quê? Tipo assim, tu já teve esse perfil, assim, de... Eu tenho até uns dos primeiros vídeos ali no Instagram da Iron que a gente usa muito pra... Alguém me chama, né? Juliano, queria saber se correndo eu emagreço. Antes eu explicava como funciona e tudo. Hoje eu largo o vídeo do meu aluno Anderson ali, que ele conta que ele pesou mais de 170 quilos. Nossa, 170. E correndo ele conseguiu uma eficácia relevante no processo de emagrecimento dele. E ele acabou de fazer um Ironman 70.3 agora no final do ano, abaixo de 5 horas, que é assim... Maratona sub 3, 70.3, abaixo de 5 horas, assim, são metas extremamente desafiantes e que demandam um alto condicionamento. Então, essa questão é muito interessante e cabe dizer que, eu não sei acerca da fisioterapia, mas um dos primeiros conteúdos de graduação em educação física é o princípio da sobrecarga. Aí mostra também a curva de estresse do médico, o Hans Selye, que eu preciso de estresse para o meu corpo se adaptar. Entretanto, se eu gerar estresse demais, eu entro... Colapso. Exatamente. E eu não gero adaptações, né? Então a corrida, por ser uma modalidade de alto impacto, na dose certa ela é extremamente benéfica. E quando a gente olha grandes diretrizes para emagrecimento,
a que está mais presente dentro de programas de exercício é que a gente vai ser mais assertivo de forma emocional, de forma física, de forma fisiológica, quando a gente utiliza exercícios multiarticulares. Então, além de ser mais seguro, gera um estresse metabólico maior. Então, a corrida é uma excelente estratégia para a gente gerar um alto gasto calórico, para a gente gerar uma adaptação global, para a gente atingir com intensidade e liberar a gordura do tecido adiposo para o meio sanguíneo, né? Para depois, se eu conseguir ter um bom déficit energético, eu colocar aquilo na produção energética e ir gradativamente mudando a minha composição corporal. Entretanto, da mesma forma em que a corrida é maravilhosa porque ela gera essa sobrecarga, ela também pode ser perigosa por essa mesma sobrecarga. É tipo remédio, né? Remédio na dose certa resolve, remédio na dose errada causa outro problema. Exatamente. E é impossível algo que não nos impacte fazer bem, mas na mesma medida vai fazer mal, né? Então, para fins de emagrecimento é importante entender que facilmente eu vou cruzar essa margem de impacto que eu consigo e que vai acabar me sobrecarregando de uma forma que eu não consigo sustentar a atividade, né? E isso não é diferente quando nós estamos falando de pacientes que possuem densidade óssea reduzida, que possuem patologias, né, no conjunto músculo-esquelético. Se elas não correrem, se elas não se exercitarem, se elas não se movimentarem, elas ficam mais vulneráveis. Entretanto, a tolerância delas à sobrecarga é momentaneamente reduzida, porque elas têm pouco movimento, né? Então, acerca do tratamento da obesidade, é importante considerar que há um indivíduo ali que vai se beneficiar muito, mas ao mesmo tempo ele está temporariamente mais vulnerável a esse impacto. Então, ele não é uma pessoa que não deve correr, é uma pessoa que deve caprichar ainda mais e se engajar melhor do que qualquer outro indivíduo nessa adaptação gradativa de caminhar e correr, de fazer uma boa alimentação, de fazer a liberação da musculatura, de cuidar da sua mobilidade, porque o grau de sobrecarga que ela vai tolerar em função do que ela carrega no seu peso corporal é bastante relevante. Tem um detalhe que é o seguinte, né? Se a pessoa consegue carregar, caminhando, 170 quilos, quando ele começa num processo de exercício, de fazer a caminhada e corrida, né? Ele começa, então, a baixar o peso, mas a massa muscular que ele tem para segurar em relação ao membro inferior, né? Ele já tem ali disposto, né? Então, está ali. É só modificar ou adaptar o tipo de exercício que ele precisa fazer. Claro, entendendo que daqui a pouco, assim, eu pelo menos assim, vamos lá pro lado da patologia, tá? Um paciente que já tem uma patologia, vamos pensar numa patologia, uma artrose já mais avançada. Se tu botar essa pessoa para sobrecarga, não tem estrutura funcional, fisiológica, né, que vai segurar. Então, daí, nesse caso, seria uma contraindicação, né? Eu acho que daria para pensar dessa forma. Agora, se é alguma coisa assim que está em um processo inicial, ali a gente pode, então, e deve adaptar, isso eu concordo. Eu acho que a contraindicação é a contraindicação sem orientação para fazer isso, tipo, sem entendimento, sem às vezes uma sequência mais estruturada. Por uma avaliação e entender que sim, tem que cuidar isso ou aquilo e ajustar, mas não é proibitivo, é só adaptativo. Eu gosto de dizer assim que a gente não trabalha com proibições para os pacientes, a gente trabalha com adaptações. Nada é proibido e não existe exercício certo ou errado, existe aquele exercício adaptado para cada pessoa. E eu sei que tem um estudo também que traz que a mesma chance de lesão para pessoas obesas ou com sobrepeso é a mesma para quem está começando na corrida, que é uma média de 10% de chance de lesão. Eu digo assim, vou fazer um exercício, vou fazer um esporte e vou me machucar. Claro, mas se tu não fizer nada, tu vai morrer do sedentarismo, é muito pior, né? Claro que a gente tem uma chance de se machucar fazendo alguma coisa, mas a chance de se machucar é muito melhor do que de morrer pelas complicações cardiovasculares, AVC, enfim, mas que é a mesma chance para o sobrepeso, obesidade para quem está começando. Ou seja, o fator de risco de lesão é o começar. Então, é as orientações de início, né? Um detalhe que, agora que a gente está falando da comunidade, né, da correria, eu sempre fui
Na verdade, eu era jogador de vôlei, né? Meu esporte sempre foi o vôlei. E na preparação física, eu odiava correr. Eu odiava correr porque eu queria jogar bola, eu queria fazer exercício funcional para aumentar a minha impulsão. Eu não corro no vôlei, né? Eu não corro no vôlei, né? E aí quando eu tinha que fazer aqueles testes de corrida, eu odiava. Bom, parei de jogar, fui estudar, eu parei de crescer e daí tive que estudar, assim, né? Então foi esse o meu drama do vôlei, senão eu teria jogado, acho que por mais tempo, né? O jogo é baixinho, né? Pequeno. Mas pro vôlei, eu tenho essa altura aqui desde os 13 anos, né? Então foi por isso que aconteceu essa quebra aí E aí, eu estava falando da corrida e depois de um certo tempo, eu comecei a correr, né? Por manter o peso e tal. E às vezes que um amigo meu me convidava para correr, eu corria, falei pra ti hoje, a né? gente conversou. Eu começava a correr com ele do lado e eu não conseguia conversar e correr ao mesmo tempo, então eu corria sempre isolado. Mas assim, ó, participar da comunidade é muito bom, porque tu vai ali no trote levezinho, e depois tem a confraternização, né? Uhum. E essa última agora eu tive a experiência de levar a minha filha, né, 11 anos, fez a volta toda ali de 3,3 km, acho que foi, que fechou. E foi, né? Não desistiu. Não desistiu, foi correndo, caminhando. Chegamos antes de alguns ali. Então, esse foi a virada de correr sozinho e correr com comunidade. Isso aí foi uma coisa, para mim, foi uma coisa muito agradável. Com certeza. Porque além claro que a corrida pode ser individual, mas pode ser em grupo, né? Mas o fator social que traz a corrida e o que a gente vê quando a gente leva as pessoas, né? Que para quem está escutando, a gente está falando de um grupo de corrida, acho que tu pode apresentar o Correria, apresenta pro pessoal aí que está escutando a gente, o que é para eles entenderem, assim, que a gente está falando, porque a gente vai, todas as terças, eu e o Diogo, a gente vai correr e vai para participar e sempre leva pessoas, pacientes aqui da clínica, justamente para introduzir na corrida, que eu acho que é uma porta de entrada fantástica para quem quer começar a correr, encontrar a gente lá nas terças, né? Apresenta o que é o Correria. A Correria é uma comunidade de corrida 100% gratuita, que acolhe, agrega e orienta corredores. Então nós temos encontros semanais que ocorrem dentro de uma agenda itinerante, mas sempre nas terças às 19 horas. Então a pessoa chega até a sessão da correria, há cerca de 30 minutos de convivência, período no qual os voluntários são os anfitriões da experiência. Depois disso a gente faz alguns alinhamentos de segurança e nós corremos de forma coletiva em pelotões de 3 e de 6 quilômetros. E no final da experiência a gente fica ali no ambiente, curtindo, parabenizando todo mundo e trocando essas experiências. É bem, bem legal, né? A gente leva os nossos pacientes aqui da clínica porque, inclusive, as pessoas têm muito medo. Quem tem uma lesão, teve uma lesão, tá numa fase de reabilitação, tem muito receio de voltar para a corrida, justamente porque tem impacto, tem coisa assim. Então, já é um diferencial que a gente gosta de levar os nossos pacientes como se fosse um trabalho, uma extensão do nosso trabalho, né? De acompanhar eles lá e estar junto. E dizer assim, não, vamos junto. Eu vou com os meus lá atrás, no fundão, no vassourinha, caminhando e correndo e orientando. Não, senti um pouquinho de dor aqui é da respiração, a dor do baço lá, não sei o que, como é que tá. E as pessoas veem que é totalmente seguro e possível de começar a correr, né? E aí tem o passo 2, que é a assessoria, né? Que agora eu acho que eu tô no meu 5º mês, eu acho. Que eu sempre também fui do esporte e tudo mais, e corria no crossfit, a gente corre, né, e tudo mais. Mas eu chegava no plantão quando eu trabalhava no hospital, e uma das coisas que eu mais gostava, apesar de ter atendido o final de semana inteiro, mas era chegar e correr. Porque a corrida, pra mim, além do esporte, e eu acho que muita gente vai entender o que eu tô falando, ela é quase muito mais mental pra mim do que propriamente só o esporte. É um momento que, assim, hoje é inegociável pra mim os meus dias de treino, e assim, eu não troco porque é o momento que a minha cabeça, ela esvazia, a minha ansiedade eu consigo controlar, porque muitas vezes estou eu e eu ali tendo que fazer esse controle, cuidar o meu tempo ali, cuidar o meu corpo, entender o que está acontecendo comigo. E aí já é o passo de quem entra mais para uma assessoria que já entende que, gostei de correr, mas eu quero correr melhor, eu quero entender melhor disso e principalmente não se machucar também, eu acho que é o principal hoje. Quem hoje pode ficar lesionado, por exemplo, e não trabalhar? Com certeza. Não poder trabalhar porque tu tá machucado, não poder fazer o esporte que tu gosta porque tu tá machucado, é uma coisa que frustra muitas pessoas, né?
Então, dentro de treinar com um controle de carga, um controle de treino, uma periodização é muito diferente de vou sair para correr. Apesar de que eu acho que a periodização e orientação do treinador é muito importante, a gente tem visto isso na prática aqui com pacientes que têm chegado para a gente, né, Diogo, também, em relação à organização dos treinos e a lesão. Que a maioria das lesões está aí na dose do treino e numa coisa muito importante que eu vejo, que não é nem só o treino ou a planilha, mas é acompanhar o que acontece na rotina da pessoa e saber se esse dia eu dormi mal, eu me alimentei mal, não tô bem, não é o dia que eu vou me matar no meu treino, que a chance de eu me machucar ela é grande. E a gente vê muito isso, que esse acompanhamento, assim, não sei se tu também percebe isso, mas eu vejo que é fundamental. Tipo, por mais que o treino esteja prescrito e eu precise entregar um treino, e tu como treinador sabe, porque tu também tem que cobrar, mas é saber que talvez naquele dia eu não possa entregar aquele treino, eu tenho que entender que é melhor eu não entregar aquele treino do que eu me forçar a entregar aquele treino e me machucar. Com certeza. Eu tive uma experiência, assim, que eu fiz uma avaliação de uma corredora, e daí fiz a avaliação com um dinamômetro, testes funcionais, para entender como é que ela também se locomovia, né, dentro da caminhada, da corrida, e através dos testes eu percebi que ela teria um risco, né, de ter lesões no joelho e no quadril, assim, o que o laudo, né, ele transforma, né, ou então o dinamômetro eu consigo, de uma certa forma, uma facilidade, ele me mostra o corpo, né, com as assimetrias que entre perna direita e esquerda, ou ainda a assimetria, né, as relações entre agonista e antagonista. E no laudo ali ele me mostrou assim um valor muito discrepante de um quadril para o outro. E aí ficou um período ali que a gente não conseguiu fazer a devolutiva, né, com a corredora. Acho que passou um mês e pouco, um mês. Ali, as rotinas, é que ela viaja muito, né? Ela trabalha. Ela trabalha viajando muito, e, enfim, passou 2 meses, tá? Daí ela chegou assim, Diogo, eu vim aqui, mas eu tô com uma lesão. Daí não adianta mais eu passar as orientações que eu ia passar, né? E aí, conversando com ela, entendendo, ela teve a lesão justamente no local onde eu ia apontar para ela que ela teria esse risco, né? Mas claro, ela nos dias que antecederam a corrida que ela se lesionou, ela não dormia bem, ela trabalhava viajando, né? Então foi assim, não se alimentou direito, enfim, aeroporto não consegue se alimentar direito, e ela teve então uma lesão, né? Antes mesmo de eu chamar a atenção de tem que cuidar nessa região. Então é importante que o corredor, né, ele tenha essa clareza, né, das discrepâncias que ele pode ter. E às vezes não é uma coisa tão nítida que a pessoa não sente que ela tem uma diferença de um quadril para o outro, muitas vezes assim, né? Não é uma coisa que, nossa, eu tô sentindo que o meu quadril desse lado esquerdo tá mais caído. Não é uma coisa que a gente tem essa autopercepção, a gente precisa de um olhar, né, de alguém que entenda. E para quem não sabe, a dinamometria, talvez para quem não, é uma maneira de avaliar a força muscular de maneiras isoladas e quantificar ela. Então ela dá um gráfico, né, através de um aparelho, e a gente consegue ter e avaliar a diferença de força de um lado para o outro. E isso nos dá dados importantíssimos para, com a troca, por exemplo, a gente tem inclusive contigo, com alguns pacientes, de falar, a gente avaliou aqui, encontramos isso, isso e isso. O que tu, dentro do teu padrão como treinador de corrida, né, vai fazer adaptação com essa pessoa. E ela ficou muito chateada, né, porque ela é uma pessoa que, assim, a corrida para ela é o esporte que ela mais ama, e ela tava super chateada, ela ia correr a São Silvestre, não pôde correr. Então, tirou dela uma coisa que ela gosta muito, né? E foi a gotinha d'água num baldinho que estava enchendo, que foi justamente o fator chave ali foi sono, alimentação e um overtraining ali, porque justamente. Ela não estava num dia legal, talvez, para fazer o treino que ela fez. Porque a gente precisa ter muita clareza enquanto treinadores e, obviamente, no papel de qualquer profissional da saúde, que quem é aquele indivíduo ali em diferentes esferas, né, em diferentes papéis também, porque a gente recebe uma pessoa aqui que é corredora, que ela é corredora, mas ela é uma profissional que possui uma questão logística complexa,
que implica numa questão alimentar desestruturada, que implica numa questão de sono e mecanismos de recuperação desestruturados, e ela ainda era uma pessoa que possuía desequilíbrios musculoesqueléticos, né? E tem alguém do outro lado ali que tá estalando o chicote para essa pessoa correr. Então, se a pessoa pega, mas eu quero fazer com que a gente sem freios, muitas vezes a gente joga coloca uma carga em cima da pessoa que diz respeito ao que a gente quer do aluno, né? O aluno fala para nós, eu quero melhorar, e a gente quer muito melhorar ele, mas, poxa, será que melhorar ele é jogar toda essa carga de treino em cima e desrespeitar tudo que existe aqui em volta, né? Então, a gente tem que estar numa posição mais alta e olhar muitas vezes para aquela pessoa que tem uma ânsia em evoluir muito. Não digo que seja o caso dela, mas isso acontece muito na assessoria. Mas eu quero bater meu recorde, eu quero bater meu RP, eu quero ir muito rápido na São Silvestre, na maratona e tudo. Mas a gente aqui de cima tem que olhar todas aquelas caixinhas lá e dizer, olha só, a gente vai com calma, porque a gente precisa cuidar desse desequilíbrio muscular aqui. A gente não pode colocar tanta carga agora, porque tu não tá dormindo bem, não completa os treinos. Essa é uma pessoa que a pessoa que dorme pouco, a pessoa que se alimenta mal, ela mostra gráficos de variabilidade da frequência cardíaca, de dissociação aeróbica, que a gente sabe ali que não é hora de, se a gente olha, né, se a gente tem o recurso, se a gente tem a tecnologia a favor, a gente sabe que a gente tá botando carga ali e aquilo ali não vai voltar. Aquilo ali vai ficar parado lá em forma de uma sobrecarga em algum ponto que muitas vezes a gente não parou para olhar, né? E é uma pena porque ela estava no processo de olhar para isso, né? E aumentar a sua capacidade, né? Porque no final do dia é isso, né? Se a minha sobrecarga excedeu a minha capacidade, em algum lugar, vai estourar. Um ponto vulnerável vai existir, né? Porque a pessoa também não vive 20 anos e começa a correr sem nenhuma alteração inerente à função de vida, né? Poxa, uma vez caiu de uma escada, né? Enfim, a gente vai somando um repertório, né, em cima da nossa vida. E um ponto que disso tudo que a gente precisa olhar e que também está atrelado àquela questão da obesidade, do correr e do não correr, né? Uma pessoa que se encontra numa situação de obesidade, ela ingere muito mais do que o organismo dela precisa, né? E muitas vezes a gente tem quadros ali com sintomas importantes de caráter depressivo, de caráter ansiogênico. Então, quando a gente está dizendo para essa pessoa não se exercitar, e ela encontrou um recurso ali que no médio e no longo prazo iria melhorar a função cardíaca, o risco de diabetes, a gente está no curto prazo punindo aquela pessoa com ferramentas que iriam melhorar a autoestima, que iriam atenuar sintomas depressivos, que iriam reduzir e modular o grau de ansiedade que existe ali, né? Então é muito perigoso inibir alguém, né, de se exercitar, e também muito perigoso a qualquer custo instalar o chicote para alguém buscar uma máxima performance ignorando o resto, porque facilmente, se dá certo, palmas para todo mundo, mas se não dá, a gente está punindo uma pessoa, né, e muitas vezes deixando ela vulnerável à depressão, à ansiedade, a alto nível de estresse, né, a autoestima caindo porque ela vai se sentir incapaz, né? Poxa, eu era tão boa na corrida, agora eu não sou. E tem a volta, né? Porque depois também a perda, então, eu tenho que, basicamente, eu vou ter que recomeçar tudo que eu já tinha conquistado, né? Então voltar todo um processo. Então, a lesão, ela assim, atinge várias, né, esferas, assim. E contato social com aquele grupo, com aqueles ambientes que eu tinha, muitas vezes isso é diminuído, né? Então é muito importante a gente olhar para o indivíduo e ter métricas, né? O sono, a alimentação, a força que esse indivíduo tem, a mobilidade que ele tem, né? E isso é fundamental. E fora os mitos que a gente tem também ainda, infelizmente, em relação a, por exemplo, tenho uma alteração de coluna. Vamos dizer que a maioria das pessoas, alguém já buscou algum atendimento, já teve uma dor nas costas e escuta aquela história que tem um bico de papagaio, uma hernia de disco e que o impacto vai ser ruim para essa pessoa e aí ela não vai para a corrida por causa disso, né?
A gente está em 2026, mas a gente infelizmente ainda tem muito disso para trabalhar, para desmistificar, né? E eu sempre uso um estudo que eu falo para as pessoas que eu pego um experimento, pegaram astronautas e avaliaram a coluna deles depois do tempo que eles ficaram no espaço. Essa galera desenvolveu hérnia de disco por estar sem o impacto, sem a gravidade lá. Então, e a análise de grupo de corredores mostra que corredores, né, que inclusive de volumes maiores até, tem uma hidratação e uma densidade do disco melhor do que quem não faz. Então, a corrida ainda fortalece mais os discos da coluna, né? Então, essa crença aí já deu pra mim, assim, mas eu sempre reforço, tento trazer, para que as pessoas tenham essa educação e repassem até. Do quadril também tem, inclusive até quem já fez prótese de quadril, né, acha que, por exemplo, sim, eu fiz uma prótese de quadril de joelho, acabou pra minha corrida. Daqui a pouco também a questão já não tinha já o perfil de fazer exercício, mas nós temos alguns ali que fizeram prótese e continuam com as atividades até, não é nem tanto de corrida, mas às vezes eles trabalham no campo, né, e faz muita força também, né, nós temos alguns exemplos aí, mas assim, é incrível, né, que a gente fala da corrida como gerando impacto. Quando a gente falou agora do disco, né, como é que se hidrata o disco, né, é através de compressões e dilatações, né, então ele fica... Tipo uma esponjinha, né? Uma esponjinha, então, a toda vez que ela aperta, ela vai empurrar para fora, mas depois que ele volta, expande e volta o líquido, né? Então, isso é importante. E o que, quando a gente fala em impacto, existe uma lesão, né, morfológica do quadril, que é o impacto fêmur-acetabular, que não tem relação diretamente com impacto, né? Como as pessoas imaginam, né? Que o impacto é bater no chão o pé, né? Mas o impacto do quadril, ele é quando é amplitudes muito grandes, né? E, claro, uma morfologia alterada do quadril. Tá? Isso é uma patologia, né? Então, não é a corrida, né, que vai causar isso. A corrida tem uma baixíssima amplitude de flexão. A corrida que a gente pratica de fundo, né? A corrida da correria, então, né? A flexão, do grau de flexão do quadril é mínima, né? Quando a gente olha e para de retroalimentar uma cultura e tudo. Observar. Beleza, mas vamos olhar esse movimento aqui. Será que faz sentido a gente dizer que acontece isso mesmo, né? A pessoa durante o dia lá pega coisa no chão de qualquer jeito, arrasta armário. Ou até no próprio treino de academia, alguma coisa assim, outra. Mas aí pequenos movimentos que não geram risco são demonizados, né? E isso vai perpetuando. Tem até uma pergunta aqui da caixinha que a gente abriu, que eu achei bem interessante, que era sobre quando a pessoa vai mudar e vai começar um treino de tiro, né? O famoso treino de tiro, que para quem está desenvolvendo determinadas fases da corrida, né, tem esse tipo de treino. E era treino de explosão. O que a pessoa tem que cuidar? Era mais ou menos essa a pergunta. Deixa eu puxar aqui mais exatamente. Essa é uma ótima pergunta. Aqui, ó. Qual o cuidado para um corredor ele botou entre parênteses, tiro, explosão. Vou mudar para resistência. Eu pedi para mudar para resistência. Talvez saibam explicar o que ele quis dizer. Talvez. Preparo? Acho que pode ser uma transição da pessoa que corria 3, 5 km, depois vai para 21, 42. Quando me perguntam isso, costuma ser nesse sentido. O que acontece? O tiro, né? Tiro também é uma coisa que... Tiro pra Marina é uma coisa, tiro pro Diogo é outra, tiro pro Juliano é outra. E a gente... Gosto sempre de falar para a turma da corrida que a gente precisa também trabalhar um nível acima disso, né? A nossa nomenclatura é treino intervalado. O treino de tiro é o famoso, né? Que faz treino de tiro, não faz treino de tiro. Isso, tipo assim, dependendo da cultura, tiro é uma coisa extremamente intensa, tiro é um pouco mais intenso. Então a gente traz para o treinamento intervalado e vai graduar qual é a intensidade que isso está ocorrendo. E o que acontece aí, e que de novo volta lá, né, no princípio da sobrecarga demais, se exceder minha capacidade, pode ser que no dia eu saia ileso, mas uma hora eu vou pagar pela regra, né, porque se todo mundo fosse exceção, não haveriam regras, né, então, ou tudo seria uma regra que manteria todo mundo impune, né. O que acontece? Muita gente vai correr a prova, uma maratona.
Se eu quero chegar em 4 horas numa maratona, que é 42 km, 196 metros, eu preciso correr num pace de 5,40. Para chegar com uma folguinha de uns minutinhos ali, 5,30, que é 11 por hora. Então eu vou precisar de uma produção de energia inerente a essa velocidade, eu vou precisar de uma propulsão muscular inerente, eu vou precisar de mecanismos de cadência para o meu sistema neuromuscular cumprir todas aquelas contrações que aquilo demanda. Eu preciso de nutrição também para aquela velocidade ali, mas enfim, eu preciso construir repertório para que eu fique saltando 170 a 190 vezes por minuto durante 4 horas, né? Com aquele mesmo grau de força, com aquele mesmo grau de produção de energia, que para o cara que quer fazer 4 horas vai ser 11 km por hora. Daí, ele vai se acostumando, ele vai fazendo longos naquele ritmo, ele vai se acostumando, a musculatura trabalha naquela amplitude 170 a 190 vezes por minuto, tá sempre trabalhando naquela amplitude ali. Aí, na quarta-feira, que é o dia do tiro, ou na quinta, ele vai pra pista e ele corre produzindo energia descompensadamente. Aquela passada que ficava ali 1,20 m, 170, 190 vezes por minuto, ele estica ela para 2 metros. E aí pensa um músculo que usualmente a semana inteira vai daqui até ali. Do nada, naquele dia da semana ele tem que ir até lá. Isso agrega numa maior fase aérea, tá mais suscetível à velocidade prévia, mais suscetível à força gravitacional. Então aquele impacto que era gerado, aquela sobrecarga que era isso aqui, num belo dia da semana vira isso aqui. Então essa cultura da explosão e dos tiros em velocidades muito discrepantes desse ritmo de prova não gera uma adaptação factível se a gente vai trazer para um contexto de um paciente, que o paciente não tem mobilidade. O fisioterapeuta pega a perna dele e ele amarra no teto. Vai machucar o cara, certo? Se eu vou na academia, é meu primeiro dia, eu fiz agachamento com 5 quilos. No segundo dia que eu vou dentro da semana, o professor vai lá e muda, ou eu empiricamente vou lá e boto 100 quilos. Dá problema, né? Mas na corrida todo mundo acha que na segunda-feira vai correr a 10 por hora, na quarta-feira vai correr o máximo que der, vai fazer isso toda semana, nessa variação, né? Fazendo esses picos de carga e não vai acontecer nada. Então é muito importante utilizar no treino de tiro, no treino intervalado, cargas coerentes e que vão proporcionar uma adaptação que é a mesma lá que o iniciante precisa, né? Uma adaptação gradativa e com o intervalo proporcional e adequado para gerar uma recuperação imediata, pós-estímulo, já recuperou, porque senão tiro dá problema. E se a gente está falando em migrar para fundo, assim, explosão é mais ou menos como ficar guardando dinheiro numa conta, fazer uma viagem e levar o cartão da outra, né? Eu disse, eu não vou conseguir usar. Exatamente. Se eu for fazer isso periodizado, talvez eu vou fazer em janeiro ali, explosões com baixo volume, né? Minha prova é lá em novembro, até faz sentido, mas na cultura do corredor, isso é segunda-feira roda, terça-feira roda, quinta-feira vai dá a vida até a morte, não pode perder pro colega, ainda que tem uma final olímpica, né, na pista ali, né? Ainda tem a 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, 15 finais olímpicas de 300, 400 metros. E aí no sábado vai fazer um longão, né? Aí imagina, vai fazer alto volume numa janela de recuperação curta. Então, essa prática dos tiros aí, muitas vezes, ela é bem complexa e muito arriscada. A gente precisa ter muito cuidado e trazer isso para algo mais tangível. Explosão não seja ser bem explosivo. Talvez para aquele que está melhor assim, se não explodir. Tem que fazer um intervalado coerente com o ritmo de prova. Exatamente, não explode. Tu vê, mas é um pensamento da pessoa leiga, assim, em relação a vou me inscrever numa prova, eu preciso fazer um treino de, vamos usar o tiro no intervalo, porque parece que aquilo ali é o que vai me levar pra minha prova lá depois. E na verdade é o básico bem feito e a base bem, né, feitinha, aquele treininho que parece, é que a sensação às vezes que dá a gente que corre, que quando a gente faz um treino Z1, né, na zona 1 ali, que é um treino mais de boas, mais leve, que pode fazer inclusive conversando e tal,
que é a ideia, né, que tu consiga conversar, parece que tu não está fazendo treino, né? Essa sensação acho que dá de quem... Aí quando tu faz o treino intervalado de tiro, nossa, eu dei a vida no treino, parece que é esse treino que vai mudar a minha corrida, quando na verdade é o outro treino que é a base, né, que vai levar. Justamente. Porque o único que eu consigo fazer 10, 12, 20, 28, 30 horas na semana para ser um elite é esse. É o leve, tranquilo, que não gera sobrecarga, que eu consigo fazer de novo, que eu consigo fazer mais. Então, se o volume de treino é importante, a gente precisa assumir isso e não... Mano, mas na quinta não é. Quinta é a intensidade. Poxa, precisa fazer sentido, né? Nós poderíamos passar a noite aqui conversando. Podia, mas eu acho que... Sou parceiro. Mas eu acho que eles não vão querer ficar nos escutando aqui, não. Mas olha só... Daqui adiante, mais um tempo, a gente grava outro, de repente até... Falando da maratona de Porto Alegre, daqui a pouco, tem uma galera se preparando, né? Eu vou para Daniel Balance, né? Que é meu primeiro desafio de corredor, é minha meia maratona. Então, por isso que eu tô prestando muita atenção aqui, né? Com o meu treinador, já pensando nessas coisas aí que ele falou. Normalmente a gente convida as pessoas para ter consultoria aqui, né? Então, a gente aprende muito aqui, né? Mas para falar mais talvez de preparação, de performance, de alta performance, ou até do próprio triatlon, que assim, eu acho que também teve um boom muito grande aí nos últimos tempos, que inclusive eu acho que da parte da mentalidade que traz o triatlon, né? Que eu acho que é muito bacana. É um grande desafio. Esse período ali que tu falou agora em relação à recuperação para o próximo treino, para a próxima... Isso, bom, a gente está no grupo da correria, quando tem nos domingos, né? Nós participamos, então a Mobilitar participa fazendo a parte do recovery, né? Na verdade, ela é uma pequena amostra do que seria um recovery, né? Porque não tem como, em alguns minutos, dar conta de toda aquela turma lá, né? E isso, então, assim, não é uma recuperação que tu terminou a prova, fez aquele momento ali de liberação muito rápida, né? E ou bota de compressão, que vai te deixar pronto para a próxima, né? E acho que num período de treinamento, esse teria que fazer um recovery de verdade, de ter uma programação para isso, para ter o seu tempo de recuperação, né? E aqui a gente consegue fazer dessa forma. Claro que é um momento também de daqui a pouco fazer a avaliação para ver se as valências estão equilibradas, se a tua carga está compatível com a tua capacidade. E aí também tu consegue então recuperar de fato de um dia para o outro, né? Isso a gente acaba tendo essa vivência aqui que é fantástica, né? Eu acho isso muito bacana, porque a pessoa vai lá e ela faz o recovery e ela sai maravilhada, encantada e é justamente o próximo passo é entender que a principal razão, né, da pessoa não conseguir progredir é porque ela não consegue fazer mais daquilo. Ela esbarra muitas vezes num teto nutricional, num teto biomecânico, num teto músculo-esquelético. Então, e normalmente a gente fica nessa cultura de eu só vou procurar um fisioterapeuta quando estiver caindo fora, né? E poxa, se pós-prova tu sentiu toda essa melhora, a prova é um momento que tu tá descansado, meu amigo, né? Então, o momento da corrida do domingo, tu tá descansado. Durante a semana, quando tu tá treinando, é o caos, porque o teu sono não é o mesmo, a rotina é corrida, o grau de estresse é maior, né? Por pressão, por ansiedade, por trânsito, atividade laboral. Então, eu acho que o grande ponto seria as pessoas entenderem que se eu sentir melhora num pós-prova, num pós-corrida de final de semana, imagina quanta performance está ficando na mesa, porque eu não me recupero o suficiente dentro da semana e dentro dos picos do ciclo de treino. Se a gente está falando de maratona de Porto Alegre, a gente está agora no final de janeiro, né? Então, 4 semanas é final de fevereiro, 4 semanas é final de março, 4 é final de abril, então a gente está chegando em março e abril, que são os picos de carga. Se eu não tiver estratégias nesses meses aqui de março e abril para aliviar o meu corpo, eu tô no pico da sobrecarga e aí é a espera de um milagre, né? Que o corpo aceite tudo aquilo que muitas vezes agora eu vou
dá uma corridinha no domingo ali e a coisa já tá ruim, né? Então é muito importante a gente ser proativo nisso, porque a carga para um desafio como esse, ela vai aumentando, vai aumentando, vai O aumentando, vai ciclo aumentando. vai aumentando cada vez mais ali, né? Exatamente. E eu acho que bota em risco tudo isso que a pessoa tá fazendo. O que ela pode perder por essa negligência de ter esse cuidado, assim, de investir nisso, é muito grande. Imagina tu tá se preparando para uma maratona, para um desafio ali. Quantos meses de preparação, quanto tu investiu de tempo, de dinheiro, de expectativa, de tudo, para numa lesão que poderia ter sido evitada, tu bota tudo isso a perder e, enfim, em risco, né? Então tem gente indo para a maior corrida da vida com uma articulação completamente desequilibrada, né? E depois fica aquela coisa assim, treinador, essa é clássica, estou com dor na corrida. Acho que é o tênis. Tipo assim, poxa, a dor é na corrida. Onde é que é a corrida, né? Tipo, poxa, onde é que tá a dor? No teu corpo, onde é que é essa corrida que dói, né? É o quadril, é o joelho, o tornozelo. E aí, sabe, é o tênis. Nunca é o corpo desequilibrado, o corpo que não descansou, não é o exagero num treino intenso, né? Porque a pessoa não sabe, ela não sabe. Então fica aquela coisa, estou com dor na corrida, Por causa do tênis. por causa do tênis, né? Esse é o clássico. clássico e triste combo, né, de ciclo de maratona. Mas nós, como professores, né, temos que sempre estar educando, né, e esse eu acho que é um papel nosso aí. Inclusive, é um dos papéis desse podcast, né? O podcast é justamente para isso, para trazer, então, mais informações para a população, tanto profissional, né, e quem é o corredor, quem é o atleta, né, que está nos assistindo agora. E eu acho que para quem quiser também encontrar o Juliano também, né, tem os canais ali tem o Instagram do Correria, tem o Instagram da assessoria também, né, manda mensagem lá, chama lá, que eu acho que o teu time explica tudo para como é que funciona, né, eu acho que tem todo um formulário ali para entender o que a pessoa quer com a corrida, o que ela tá buscando, então, né, fiquem à vontade para te chamar lá, né, e para se desafiar também na corrida aí, né, tu também podia te inscrever, na verdade já te botaram na pressão, né, porque além de mim, né, tem a Nath que trabalha com a gente aqui, a Nath vai para a primeira maratona dela, assim. Então, aqui o assunto corrida é bem conversado aqui na clínica durante o dia a dia. E a Nath tá tendo uma jornada muito legal, porque ela teve uma lesão na primeira vez que ela tentou uma meia maratona, e a gente colocou um grande contraponto ali na entrada dela. Disse, olha, acho que tu não te machucou por causa da corrida, não, vamos olhar pro resto, e ela super aberta e disposta a não viver mais aquilo, mudou muito a cultura dela de treinar, mudou a cultura de alimentar, né? Então ela tá vivendo essa transição, assim, entendendo como, poxa, não é por acaso, não é a minha panturrilha que não aguenta, é o que eu faço, como eu lido com a corrida, como eu alimento meu corpo, como eu me recupero, que determina, né? E isso tira a pessoa daquela vulnerabilidade e coloca ela como grande responsável pelo processo, né? Que, poxa, eu que escolho se eu vou me machucar ou não, num cenário onde eu posso saber como está a minha articulação, num cenário onde eu posso saber as velocidades que são mais apropriadas para a corrida que eu vou fazer, se eu sei que eu preciso dar energia para o meu corpo performar, dar nutrientes para que ele faça a recuperação. Então esse conhecimento ele pesa por um lado, porque aí eu tenho que investir, assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Sou eu, mas uma vez que eu queira isso também, poxa, é tão legal tu decidir, né? Tu tá num ponto onde tu decide se o teu corpo vai estar bem, tu decide se tu vai realmente daqui a 6 meses atingir aquele objetivo, né? E isso é muito legal. E eu acho que passar por um processo legal, né? Que eu acho que tudo bem, vai chegar lá no dia, vai correr a prova, vai ser o auge, né? Mas e toda a preparação, também todo um processo que não precisa ser penoso, doloroso e exaustivo, né? Ele pode ser guiado, assim, de uma maneira que fique, tô curtindo o processo de estar treinando para esse desafio, né? O fato é que o nosso corpo não é uma máquina, né? Não sei se você já ouviu isso, porque assim, quando a gente fala em máquina, tem o desgaste, cada vez que usar, tu vai envelhecer, tu vai estragar, vai ter desgaste, né? O nosso corpo ele tem a capacidade de se regenerar. Então, à medida que a gente usa, à medida que a gente gasta ele, a gente vai, então, fortalecer e aí, sim, ele vai ficar cada vez melhor. Então, não dá para se comparar com uma máquina, né?
Então, acho que isso a gente tem que ter essa clareza e decidir, né? Eu quero melhorar, então eu vou botar ele para trabalhar. Justamente, eu acho que esse é o ouro, né? E que legal tu poder fazer um desafio assim, por são 42 quilômetros, é o desafio mais icônico da corrida no mundo. Ou a turma que faz o Ironman, né? O Ironman é o desafio de um único dia mais difícil do mundo. Que legal tu poder, claro que aquela jornada do eu sofri, eu me superei, vende, engaja muito, mas a gente olha aquilo e a gente sabe que, poxa, errou no treinamento, errou na recuperação, errou na alimentação, e a gente não dá o devido valor para uma pessoa que faz tudo isso, uma maratona, um Ironman, e diz assim, poxa, mas para mim foi bem legal. Poxa, esse é o herói, né? Porque ele organizou, ele planejou, ele utilizou os recursos que ele tinha e dominou o negócio. Ele não teve drama na jornada dele, né? E esse é o divino, e não o cara se arrastando na linha de chegada, né? Juliano, vamos ter que encerrar aqui, mas assim, ó, é tão bom conversar contigo, porque tu traz, assim, na tua fala, assim, uma alegria em falar sobre corrida, sobre cuidar das pessoas, né, e isso é bom, isso é inspirador para todo mundo, não só agora, né, eu acho que desde a hora que tu vai anunciar lá as regras, né, olha, não usa o fone de ouvido, né, é tão legal isso, inspirador, né, então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua vivência, assim, que tu tem mostrado aí, compartilhado com a gente aí. Então, a nossa parceria tá sensacional. E Só agradecer as trocas que a gente tem, enquanto a gente está se agregando um no trabalho do outro, assim, né, e na vida do outro, acho que é muito bacana, inclusive, o que está sendo construído através disso aí, né, e a galera acompanhar a gente aí, que tem muita coisa ainda para vir, né. Estamos só começando esse ano de 2026. Tem, né? qual seria o recado aí para quem está nos escutando aí, que tu... Dei um recado, sei lá, baixa uma coisa aí em ti que tu quer falar a alguém. Olha, eu acho que quem tá parado precisa parar com isso Acorda. imediatamente, porque a coisa tá terrível, né? E tem gente que tá com diabetes, tem gente que tá com câncer, tem gente que tá com problemas cardíacos, e tem gente que tá no caminho, mas ainda não se mexeu porque não ganhou um diagnóstico ainda, né? Mas apesar de não ter um diagnóstico, a pessoa tá ansiosa, tá depressiva, não conhece o seu potencial, não entendeu que o corpo é uma máquina que vai devolver na medida que eu investir em qualidade, em cuidado e em movimento, né? Então tem que resolver isso. E quem é profissional e tá na área da saúde, assim, eu quero já colocar junto aqui um agradecimento pelo serviço de vocês, na mesma medida em que tu trouxe essa observação acerca do cuidado que a gente tem na Iron e na correria. Isso é muito do que me aproxima de vocês e sobretudo porque vocês estão cuidando também da carreira e de uma nova geração de profissionais que está vindo aí, e isso é fundamental. A gente precisa de mais gente, né? Porque infelizmente esse grupo que está aqui, que está no caminho, e esse grupo que já está numa situação difícil, precisa de muita gente, né? E a gente precisa quebrar, desconstruir essas coisas, botar esse povo para movimentar, botar esse povo que vai estimular esse movimento numa posição em que eles não fiquem movimentando essa contracultura, esse terrorismo, essa insegurança também de ajudar essas pessoas, né? Então eu acho fenomenal, de ponta a ponta e num espectro 360 esse trabalho de vocês. E é isso, quem não se movimenta, se movimente. E quem está estudando, estude para valer e aproveite isso que vocês proporcionam. O cérebro também. Por favor, usem aquilo que a gente tem dentro da cabeça, né? Exatamente, isso é um tremendo facilitador, né? Quem tem uma formação mais antiga sabe o quanto eu estava contando para você, né? Foi acampar em São Paulo para aprender um negócio e vocês estão aqui falando a mesma coisa, né? Então, como eu queria poder estar, ao mesmo tempo, na minha graduação, no nível que eu estou vendo hoje, né, no trabalho que vocês realizam, porque isso facilitaria muito para mim e para toda uma comunidade, né? Então, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição e é uma honra estar junto de vocês em diferentes frentes. Muito obrigado. Obrigado pela tua parceria também.
A gente, né, é sempre parceiro aqui e eu vou arrastar ele para uma prova mais puxada para deixar. Deixa eu só Vamos fazer escrever. Eu vou deixar Vamos ele escrever. nadar New Balance, ele fazer uma distância menor, porque talvez eu precise dele no final, né? Então, assim, aí a gente pode fazer uma troca, de repente na outra, daí ele faz uma distância maior e uma menor, a gente se atende. Tá certo, então. Mas é isso. Acho que o recado tá dado, né? E nos acompanha aí agora na sequência dos podcasts aqui. A gente vai trazer mais assuntos e em 2026 a gente vai ser mais ativos aqui no Conexão Saúde. Então, acho que é isso, né? Só agradecer pela conversa de hoje, foi muito legal. Muito bom, obrigado. Então, até o próximo episódio.